E o Internacional conseguiu um empate no jogo contra o Fortaleza, onde muitos esperavam, onde já era quase certo uma derrota. O Inter acabou fazendo o primeiro tempo bom e um segundo tempo razoável. E agora vai para o jogo da próxima terça-feira, na Conmebol Libertadores, com algum tipo de confiança para tentar resgatar aquele futebol do ano passado. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações pós-jogo, uma notícia que preocupa. Na verdade, algumas notícias que preocupam, principalmente falando sobre questão de lesão. Mas antes de começar esse vídeo pós-jogo, né, do empate entre 1-1 contra o Fortaleza, roda a vinheta. Boa noite, Colorados, sejam muito bem-vindos e vamos começar aqui com as principais atualizações do Internacional no dia de hoje, pós-empate por 1-1 contra o Fortaleza. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever aqui nesse canal que é muito importante para a gente tentar bater a nossa meta de 19 mil colorados até o final desse mês. Faltam menos de 200 pessoas para a gente bater essa meta e caso tu ainda não seja inscrito, dá aquela fortalecida, te inscreve nesse canal que é muito importante. E também quero te falar sempre, o primeiro link aqui do comentário fixado, Golden Bet Brasil, que é uma das melhores casas de apostas aqui do Brasil, e utilizando o cupom canal TN tu ganha um bônus de 100% no teu primeiro depósito no valor de até R$500, ou seja, tu pode ganhar até R$500 de bônus de maneira gratuita. Basta tu fazer teu primeiro depósito e utilizar o código canal TN, que tu vai ter exatamente esse bônus de 100% no teu primeiro depósito para tu poder apostar no Internacional, diversas outras modalidades e até mesmo diversos outros campeonatos, tá bom? Vamos então abrir aqui com as informações do Colorado no dia de hoje, que jogou contra o Fortaleza, num time alternativo que o Mano colocou a campo, sem algumas peças importantes, como por exemplo o Gabriel Mercado e o Luiz Adriano, que não estavam disponíveis, Fabrício Bustos também não estava disponível, Maurício com lesão no quadril e uma troca no gol que foi a entrada do John em função do Kehler. A assessoria do Internacional disse que essa troca entre John e Kehler foi para dar um ritmo de jogo para o John. Mas a gente sabe muito bem que o Mano Menezes optou pelo John para tentar ver se realmente ele tem condições de ser o titular. E olha, acho que o John fica aí numa opinião um pouco controversa. Apesar de ter falhado no único gol do Fortaleza no jogo, também foi responsável por diversas defesas importantes que fizeram, né, o Inter acabar conseguindo empate. E aí a gente fica naquele meio termo. Ele fez uma boa partida? Não fez uma boa partida? Falhou, mas ao mesmo tempo ele salvou também. E aí eu quero até que tu deixe aqui nos comentários se tu acha que ele tem que ser titular ou o Kehler tem que voltar para a titularidade. Mas eu queria falar para você exatamente sobre as notícias preocupantes que eu te falei. A primeira notícia preocupante que a gente recebeu é sobre o Pedro Henrique, que já era um jogador que ao longo dessa semana, principalmente lá no jogo contra o CSA, já vinha sentindo algum tipo de lesão. Lembra que no jogo contra o CSA, inclusive, ele fez um teste antes da partida para ver se teria condições de jogo? Então, até ali tudo bem, e agora nesse final de semana ele voltou a sentir e saiu machucado. A assessoria do Internacional informou que quando chegar a Porto Alegre vai ser feito um exame de imagem para saber o que o jogador tem. Mas realmente é algo que nesse momento começa a preocupar. No caso do Wanderson, pelo menos para deixar vocês já um pouco mais felizes, né? Até porque foi o cara que fez o gol do Inter, inclusive fez uma boa partida, apesar de outras situações que acabaram não conseguindo tomar a melhor decisão. O Wanderson acabou saindo por câimbras, tá? Não preocupa, deve ser titular no jogo da próxima terça-feira. Quem preocupa mesmo, e é a notícia ruim desse momento, é o Pedro Henrique, que realmente pode ficar de fora dos próximos jogos do Inter. Além disso também, outra notícia preocupante é que a gente segue sem um substituto para o Alan Patrick. Quando o Alan Patrick saiu do jogo, realmente o Internacional perdeu toda aquela intensidade, perdeu todo aquele volume e perdeu todo aquele tipo de criação e possibilidade de até mesmo tentar virar o jogo. E isso é novamente preocupante porque a direção não resolveu esse problema. E a gente nesse momento passa por uma Alan Patrick dependência. Assim como em muitos momentos lá atrás a gente já teve isso quando o D'Alessandro não jogava. E agora a gente volta a ter com outro camisa 10, que é o Alan Patrick. Quanto aos novos reforços, o Rômulo e Jean Dias. Rômulo jogou deslocado, apesar de já metade da sua carreira ter jogado como lateral direito, não chegou para ser um lateral direito. Igor Gomes foi seguro, foi constante, inclusive na entrevista coletiva o Mano Menezes valorizou o empate de hoje. Acredito que o empate tem que ser valorizado sim, jogo fora de casa contra o Castelão, no Castelão, algo onde o Inter nunca tinha conseguindo ali boas vitórias nos últimos anos. 2021 tomou 5-1 do Fortaleza, ano passado tomou um 3-0, então realmente é difícil jogar contra o Fortaleza lá.
O próprio Vojvoda disse que o Inter é um candidato a postulante pela parte de cima, e nos outros resultados que a gente acabou tendo, é o Palmeiras se complicando para ganhar do Cuiabá dentro de casa. A gente também viu alguns jogos, por exemplo, como o Atlético Mineiro, agora passando um trabalho pro Vasco da Gama. O jogo tá 2-0 nesse momento quando eu tô gravando esse vídeo, pro Vasco. Então, basicamente, o Inter começa ali teoricamente bem. É um ponto que acho que tem que ser valorizado, mas óbvio, no próximo domingo, Internacional e Flamengo, estreia de Jorge Sampaoli no comando técnico do Flamengo, e um jogo importante para o Inter conseguir os 3 pontos, já que é um adversário direto na busca pelo título do Campeonato Brasileiro, que é algo que o Inter briga. Jogo do Internacional agora na próxima terça-feira contra o Metropolitanos. O Inter ainda volta para Porto Alegre no dia de hoje. Chega nessa madrugada em Porto Alegre. Amanhã, domingo, óbvio, folga para todos os jogadores. E a representação ocorre na segunda-feira, já um dia antes do jogo contra o Metropolitanos, no estádio Beira-Rio, que inclusive os check-ins já estão abertos. Além disso, também quero te trazer mais algumas outras informações sobre outras notícias que a gente acabou recebendo sem ser esse jogo entre Fortaleza e Internacional, que é basicamente falando sobre chegadas no Internacional. O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista antes do jogo contra o Fortaleza e ele foi muito pragmático. Ele disse que muito possivelmente o Internacional vai se reforçar nessa janela de transferências da metade da temporada. A gente sabe que a gente já vai ter a adição, por exemplo, do Ener Valencia, que é um jogador que vai chegar ao natural, que inclusive já assinou um pré-contrato. Mas além do Ener Valencia, o presidente Alessandro Barcelos também prometeu outras contratações, e contratações mais importantes. E elas vão chegar com as vendas do Maurício e do Johnny, que devem ser confirmadas a partir da metade da temporada. O Johnny possivelmente para o Real Betis da Espanha, e o Maurício ou para o Red Bull Bragantino ou para algum outro clube do futebol europeu. Esses dois atletas, cada um deve arrecadar até 90 milhões de reais para o Internacional no conjunto desses dois nomes. E além disso, a gente não pode descartar também que o alemão é uma possibilidade de venda para o Cruz Azul do México. Esses 3 jogadores fariam o Internacional arrecadar os 100 milhões essa temporada, e juntando contra as vendas minúsculas que o Inter já fez, bateria inclusive a meta orçamentária da temporada do Colorado. E, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, na metade da temporada, mais precisamente em julho, daqui 3 meses, o Internacional começaria a fazer reforços um pouco mais fortes, mais entusiasmantes. E aí a gente pode colocar, por exemplo, o nome do Matias Rojas, que é o nome que segue na pauta da direção do Internacional, jogador que poderia vir para suprir a saída e a reposição que viria para o lugar do Maurício, mas também até, por que não, para repor, né, uma possibilidade de não utilização do Alan Patrick quando ele não estivesse disponível ao campo, ou até mesmo para ser uma alternativa ao técnico Mano Menezes. Outra coisa que ficou muito nítida no dia de hoje é que o Inter não tem um banco de reservas tão interessante. O banco do Inter no dia de hoje, além do Depena, além do Campanharo, além do Matheus Dias, acho que não tinha outras opções tão interessantes. O Luca, apesar de ser um guerreiro, né, é um jogador muito esforçado, não é aquele cara que vai resolver os nossos problemas. Jean Dias, ainda uma incógnita. Estevão e Lucas Ramos, acho que são 2 jogadores que já teriam que ter sido emprestados. Então, acho que o Inter precisa fortalecer o seu banco de reservas, até porque a gente pegou, por exemplo, o caso do Fortaleza. Fortaleza tem um banco melhor que o Inter. Fortaleza tinha um Tomás Pochettino, Fortaleza tinha um Hércules, Fortaleza tinha nada mais nada menos que um Silvio Romero, que foi artilheiro de uma Sul-Americana, e realmente nesse momento é um time que é bem melhor que o Internacional, mas já começa a ter um banco com mais opções, até mesmo de não só qualidade, mas também quantidade. Esse foi o vídeo, espero ter gostado. Amanhã de manhã eu volto com novas informações do Internacional. Grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!